Boa tarde a todos e a todas. Eu fico assim muito feliz quando percebo a presença de pessoas que podem dar uma contribuição assim maravilhosa para esse bate-papo. A conversa de hoje, ela é bastante motivante, porém ela requer de cada um de vocês um pouco de reflexão sobre o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos num momento atípico, passando por uma pandemia, e a necessidade, a cada momento, de perceber que houve uma mudança drástica nas coisas. Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora é nada mais, nada menos do que uma palestra, e cada um nas suas residências ou no seu trabalho. Então, veja como o mundo mudou. Precisamos se adequar a este modelo, a esse novo momento. E o que nós vamos falar hoje conta um pouco sobre a vida. A gente tentar relacionar uma força inigualável, um conceito que, para quem é cristão, por exemplo, defende desde seu nascimento, a um outro modelo absoluto, abstrato e extremamente concreto nas suas representações, que é a matemática. Então, quando a gente coloca lado a lado essa força inigualável e esse modelo que explica os fenômenos das coisas, da natureza, nos traz uma alegria da nossa existência. Então, acreditar que esta pandemia ela vai passar. E nós vamos seguir construindo um mundo melhor, um mundo de pessoas mais conscientes, e seguir sempre com propósito. Eu acho que a mensagem que nós queremos passar neste bate-papo é exatamente esse: os nossos propósitos. E nada melhor do que a gente contar um pouco da história. Bem, eu queria falar para vocês que a ideia é provocar, certo? Inicialmente, uma vontade de enveredar pela área da matemática. Então, nós temos aqui muitos alunos, né? Temos alunos aí, alunos que estão fazendo graduação de matemática, alunos que estão fazendo curso ainda ensino médio ou curso técnico. Nós temos professores aqui, temos professores que já têm toda uma formação matemática, outros que estão iniciando, alunos que estão fazendo mestrado, alunos que estão fazendo doutorado. Temos pessoas também, por exemplo, temos um grupo bom aqui da nossa. Eu sempre digo assim, a gente tem sempre que acreditar num serviço desinteressado. Nós temos um grupo chamado Lions Clube Internacional. Eu tenho aqui a presença de vários companheiros. Isso é muito bom, para que a gente possa alimentar a nossa fé e a nossa força. Certo? Então, a ideia qual é? Eu vou iniciar este bate-papo com a mensagem de Santo Agostinho. E ele diz o seguinte: as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém, tendem a odiá-la quando as confronta. A mensagem me faz levar a uma outra reflexão sobre o quanto a importância da matemática
para nossas vidas. E eu fico muito receoso porque na própria escola básica existe um bloqueio, existe um receio, existe muitas vezes um afastamento para aquela ciência que nos dá a possibilidade de entender o mundo. Uma ciência que nos dá a possibilidade de explicar as coisas, as pequenas coisas, ou as mais complexas. E eu vejo a minha preocupação na educação básica, exatamente a necessidade desse fortalecimento. Eu acho que palestras, bate-papo sobre esse tema pode ser estimulante a gente quebrar paradigmas, principalmente na escola básica, principalmente com as nossas crianças. Estimular as nossas crianças a entender o mundo, tanto racionalmente quanto na sua essência. Então, eu acho que é exatamente aí. E para isso, pessoal, eu queria apresentar. A gente vai tentar aqui provar a existência de Deus por uma ciência que nos mostra o caminho da existência. Olha, que nos mostra o caminho da evolução. Nós estamos evoluindo, estamos passando por uma pandemia, e a matemática nos dá esse suporte. Né? A gente liga a TV, e a matemática ela está presente praticamente em todos os momentos de nossas vidas. Então vejam que coisa agradável, que tarde agradável, relacionar uma força inigualável, que cada um de vocês tem um conceito, cada um de vocês tem um conceito sobre essa força inigualável. É a matemática, assustadora para muitos, extremamente assustadora. Então, eu estou vendo viu, pessoal? Eu estou aqui vendo o chat, viu? A Rita colocou o assunto. Exatamente, Rita. Rita é lá do Mato Grosso. É aluna da Universidade Federal do Mato Grosso. Não é isso, Rita? Grande abraço, saudação dele aqui. Então, veja que é um momento que a gente precisa ter muito cuidado. Então, eu vou tentar passar para vocês uma ideia, porém, se faz necessário que cada um de vocês façam as suas conclusões devidamente ajustadas às suas concepções, às suas realidades, às suas, eu vou dar um nome, a palavra-chave de hoje, as suas verdades. Verdades é a palavra-chave da nossa palestra. Então, eu quero jogar para vocês uma prova da existência de Deus. Uma prova. Está abaixo, Mary? Será que é o meu aqui? Está baixo. Alguém está também com problema de estar ouvindo baixo? Mary, pode ser o seu microfonezinho aí. Você tem que aumentar um pouco. Pessoal, alguém pode... Não está abaixo. Está aqui. Estou ouvindo normal. Mary, é só você... Companheira Mary é lá do Laios, clube lá do Lagoa. É só você aumentar, eu acho que é o seu alto-falante, tá? Eu vou iniciar, viu, meu querido amigo, professor Álvaro Queiroz, um dos grandes filósofos que eu conheço, grande amigo. Eu vou iniciar com uma prova ontológica de Kurt Gödel. É o seguinte, Deus é aquele para o qual não se pode conceber nada maior. Veja que fortaleza. Embora Deus exista no entendimento do conceito de cada um de vocês, poderíamos concebê-lo como algo maior, se ele existisse na realidade. Portanto,
ele deve existir. Isso me retrata, me leva ao primeiro confronto. Eu preciso, inicialmente, estabelecer para vocês, está baixo também, normal, Bio está baixo, Bio, aumenta lá o seu alto, deve ser o seu alto-falante, tá certo? Quem tiver com som, o som está ótimo, o Rilma está ótimo. Então, eu parto desse... nós temos os nossos conceitos, meus queridos. O tema é um tema ousado, mas é necessário que a gente inicie esse tema com um confronto. Eu preciso fazer esse confronto. Eu necessito fazer esse confronto. Deixa eu passar aqui. Ih, travou aqui. Só um minuto. Aqui. Eu preciso compreender estes dois. Estão ouvindo? Ok, obrigado. Estes dois para entender, compreender o que nós vamos falar hoje. Certo? Estamos aí diante de dois... não tenho palavras, né? Porque o que seria de nós, o que seria de nossa existência, da nossa evolução, sem citar em qualquer momento de nossas vidas Platão e Aristóteles. Então, a visão platônica, né? A visão platônica, ela tem uma visão que diz o seguinte: os objetos matemáticos, olha o que Platão dizia, os objetos matemáticos eram repletos de perfeição e verdade. Ele sempre falava, o homem deve se esforçar para conhecer a verdade matemática para evoluir. Para Platão, meus amigos, a matemática era uma verdade independente, não era necessária uma verificação, por exemplo, empírica. A matemática é uma verdade absoluta. Os objetos matemáticos serviam para os modelos, tanto para a vida humana como não humana. A matemática estava em tudo. Veja a percepção de Platão sobre a matemática. A matemática, ela não criava dos objetos o respeito do que se falava, mas se descobria. Você descobria. Pela matemática, pela sua evolução, você descobria a matemática que estava ao seu redor. E, de repente, você encontra um discípulo de Platão, o genial, o pai da lógica, Aristóteles, que inicialmente, por incrível que pareça, professor Álvaro, ele se recusava à filosofia platônica. E Aristóteles, ele achava que a matemática era independente do ser humano, mas ele discordava que os objetos da matemática existiam em outro mundo que não fosse humano. Então, para ele, a matemática era uma ciência humana. Então, é necessário que a gente faça essa conexão entre esses dois grandes filósofos, possa entender as relações. Alguns pesquisadores afirmam que Aristóteles era um filósofo pé no chão e Platão tinha a cabeça nas nuvens. Então, é necessário que a gente cite essas duas pessoas fundamentais para que a gente possa respeitar tudo que nós vamos falar aqui. Certo? Então, eu vejo Aristóteles, o pai da lógica. A matemática ela tem um fundamento
e nos leva a, por exemplo, ter os matemáticos que vivem no ponto de vista da lógica, pelos silogismos, os conectivos, as condicionais, as falácias, os sofismas. Tem outros matemáticos que sobrevivem no formalismo, nas estruturas algébricas, nas relações da natureza com os modelos matemáticos. E tem outros matemáticos que são extremamente intuitivos. A nossa intuição, queridos, Yolanda, um abraço. Yolanda, a nossa intuição, ela é algo inerente, é algo formidável. E a matemática, ela nos leva a entender modelos, compreender o mundo, compreender modelos completamente abstratos e complexos por relações intuitivas. Isso nos dá a possibilidade de entender as coisas. Meus amigos, o bater da asa de uma borboleta é um modelo tão fascinante que nos deixa preocupados se a matemática era na visão de Platão ou na visão de Aristóteles. Platão dizia, matemática é tudo. Seja aqui, seja lá. Então, veja a fortaleza. Eu estou entrando agora no momento para a gente poder encaixar uma força inigualável. Eu vou tentar encaixar uma força inigualável. Eu vou chamar, no meu conceito de Deus, porém, eu vou permitir que cada um de vocês tenha uma definição apropriada sobre essa força inigualável. Mas se faz necessário entender Platão e Aristóteles para a gente iniciar. Então eu vou tentar usar agora muita intuição, com alguns formalismos e com toda a verdade matemática, com todo o silogismo matemático. Tá certo? Então, essa é a ideia básica. Muito bem. Aí, já falamos agora, certo? Eu sempre digo o seguinte, eu quero fazer um comentário interessante para vocês, muito interessante, que hoje em dia nós temos duas formas de pensar. Você tem um pensamento, vamos olhar para o pensamento matemático, do ponto de vista lógico, do ponto de vista formal, do seu formalismo, ou do ponto de vista da sua intuição. Então, você pode pensar rápido, você pode ter um pensamento rápido, como você pode ter um pensamento devagar. O que é o pensamento devagar? O pensamento devagar é aquele pensamento que a gente delibera, que a gente organiza. E o pensamento rápido é aquele intuitivo, momentâneo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O professor Zé Roberto, diretor lá do campus de Cururipe, eu vou fazer uma pergunta ao senhor e você me responde. Pode abrir o microfone. Professor Roberto, quanto vale 3 mais 2? 5. 5. Veja que coisa maravilhosa. Ele foi de uma velocidade impressionante. Ele conseguiu responder um questionamento, um modelo matemático de uma linguagem extremamente matemática em segundos. Por quê? Ele usou o pensamento rápido, ele usou o pensamento intuitivo, ele usou um pensamento de informações que estão guardadas plenamente na sua mente. Agora, professor Álvaro, meu amigo professor Álvaro Queiroz, grande filósofo, professor Álvaro está para receber, inclusive, o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Alagoas. Não sei se já recebeu, professor, mas está para receber. Eu ouvi um comentário aí. O senhor merece muito mais, pela sua visão do mundo. Mas, professor Álvaro, eu vou fazer outra pergunta. Quanto seria x² menos 3x mais 4 dividido por 2x mais 1 igual
a x menos 3? Essa requer um raciocínio, né? Exatamente, professor. Exatamente. Ou seja, aí você vai utilizar o quê? O pensamento devagar, não é isso? Você vai ter que se organizar, é uma equação matemática, precisa analisar quais são as suas hipóteses para que você possa dar a resposta convincente e correta. Mas eu tenho certeza que você vai dizer, não, isso eu tive no meu ensino médio, e me dê só um tempinho aqui para eu me organizar que eu dou a resposta. Então, veja que nós estamos vivendo no mundo, a gente precisa identificar os pensamentos para que a gente possa seguir na paz. Né? Passa, por exemplo, Mary, companheira Mary está ali, eu acho que ela está de azul, né? Eu vou dizer, Mary, eu posso perguntar qual é a cor da sua camisa? Ela vai dizer azul, não é? É um pensamento rápido. Mas eu posso criar situações do dia a dia que requer de nós, de cada um de nós, um pensamento mais deliberado, um pensamento mais planejado, mais organizado. Então, é isso. Então, é necessário que a gente tenha todo esse contexto para que a gente possa criar todo o processo. Bom, então, vamos lá. Então, eu vou falar de 2 paradigmas. Eu quero falar de 2 paradigmas. Eu estou tentando, veja bem, pessoal, estou tentando mostrar a vocês, inicialmente, a fortaleza, uma fortaleza matemática, para que eu possa apresentar a vocês essa força inigualável. Pode ser até que eu não apresente a força inigualável como vocês gostariam de ver. Mas eu vou tentar mostrar a vocês que as relações, elas estão extremamente ligadas. E, para isso, os paradigmas... Vejam 2 coisas importantes que nós temos aqui, pessoal. O mundo representado pelo nosso planeta. O mundo que nos rodeia. O mundo que nos rodeia é uma verdade absoluta, concreta, real. A existência do nosso mundo aqui, do ponto de vista aqui, absoluto. O mundo que nos rodeia. Do outro lado, meus queridos, a mente humana existencial. A mente humana racional, emocional, verdade absoluta. E agora eu vou precisar pegar esse paradigma do mundo, da matemática do mundo de Platão, e interligar com a matemática do mundo de Aristóteles através da mente. São 2 verdades que estão conectadas e precisam ser compreendidas. Inicialmente eu disse, estamos numa pandemia. Precisamos criar subsídios para quebrar esse paradigma, afastar esse vírus de nós. A ciência está aí. A ciência está nos ajudando todos os dias. Milhares de pesquisadores no mundo inteiro estão buscando uma solução para afastar essa pandemia. Veja a conexão. Veja, vamos lá relembrar Platão e Aristóteles. Veja, olha a verdade absoluta aí. Olha que verdade absoluta genial. Aí, meus queridos, eu preciso agora dar a vocês um pouco mais dessa força inigualável. Platão justamente diz: o mundo está repleto de matemática. Aristóteles disse: o mundo está repleto de matemática. Cada um com seu ponto de vista. E aí surge... Agora, eu não estou colocando uma sequência temporal, porque para mim o que vale é a ideia para a gente chegar onde nós queremos. Mas eu preciso enunciar e falar para vocês de uma escola
que quebrou os paradigmas, a escola pitagórica. E a escola pitagórica, ela estava fundamentada nos números. Veja como nós estamos agora começando a entender o mundo através dos números. E eu vou dar Pitágoras. Eu vou colocar Pitágoras como o grande mentor, mas eu vou citar, porque aí seria injusto não deixar de citar outros grandes filósofos, matemáticos da época que pertenceram à escola pitagórica. Era uma escola fechada, bastante fechada, era uma confraria. Para entrar nessa confraria era muito difícil, para sair era muito, muito pior, né? Inclusive, o Hipano foi morto, né? Ele se revoltou com Pitágoras e acabaram. Então, era uma confraria muito difícil, né? Tanto para a entrada como saída. Mas a escola pitagórica definia o que? Os números. O número 1 como a criação. Olha, o 1 como a criação. O 2 como o feminino. Veja que coisa engraçada. O 2 era o feminino. E muitos pitagóricos diziam que o mundo... eles comparavam a mulher naquela época a animais. Alguns pitagóricos. Mas comparavam as mulheres a animais naquela época exatamente pela cultura dos povos da época. Mas colocava a mulher como o 2, a criação e a mulher, o feminismo. O feminino. E o 3, o masculino, o pressuposto masculino. E o 4, pessoal, eram exatamente os elementos que estão aí postos a vocês. Os 4 elementos. E se vocês perceberem que se você somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, a criação, mais o feminino, mais o masculino e mais os elementos água, ar, terra e fogo, você soma e ele dá quanto? Ele dá 10. O 10 significa o divino, a divindade. Aí o pentagrama. Tá certo? Então, veja como a visão pitagórica nos leva a caminhar. E vamos caminhar. Caminhando, eu vou chegar a uma relação, a um grande confronto também, geométrico. Pitágoras dizia, o mundo é dos números, mas não são só os números. A visão geométrica das coisas. Hoje nós estamos, por incrível que pareça, nós estamos estudando os nossos neurônios. E os nossos neurônios é uma geometria extremamente não euclidiana, é uma geometria que eu vou explicar para vocês agora rapidamente. Veja o silogismo geométrico. O que é isso, para quem não é da área da matemática? O que significa esse silogismo? Aqui você tem, desse lado aqui, você tem um triângulo euclidiano do plano, né? Que a gente estudou lá na escola básica, que dizia, se você pegar 3 ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos é 180. Observe que se você pegar 2 retas, essas retas serão sempre paralelas, elas jamais vão se encontrar. Essa era a visão de Euclides. Porém, o mundo, nós vivemos num mundo que nós vivemos aqui, ó. Vivemos na esfera, a Terra é esférica. É uma geometria, já não é uma geometria euclidiana, é uma geometria riemanniana. Olha que coisa fantástica. Olha, significa dizer que retas paralelas se encontram em um ponto. Eu não vou entrar em detalhes em relação a essas questões, vou dizer a vocês que você pode entender o mundo e a geometria por trás do mundo por várias vertentes. Uma vertente plana, onde retas jamais se encontram, uma versão elíptica da bola. Você pega uma bola, você traçar um triângulo
as retas se encontram, observe que aqui são dois ângulos de 90, se encontram em um ponto. Por exemplo, quem gosta de navegação sabe muito bem que se você lá em cima no polo, se você for lá para o Polo Norte, se você andar 10 quilômetros num navio, por exemplo, 10 quilômetros para sul, depois 10 quilômetros para leste, e depois 10 quilômetros para norte, você volta para o mesmo ponto. Você retorna para o mesmo ponto porque as retas paralelas se encontram num ponto. E essa geometria aqui, uma geometria hiperbólica, a geometria Lobachevsky, que diz que retas se encontram em infinitos pontos. Vejam que coisa, o formalismo, pessoal, que eu estou falando para vocês. A necessidade de a gente entender o mundo, entender a matemática, é necessário que a gente tenha um formalismo. Os axiomas, os teoremas, os corolários, as definições bem postas, porque na matemática qualquer definição que não esteja bem posta, entraremos no caos. Okay? Eu acho que tem um microfone aberto aí. Tá fazendo... Tem um microfone aí. Muito bem. Vamos lá. Então, pessoal, observe que o microfone está aberto. Se puder desligar, eu agradeço, porque está me cortando aqui. Pronto. Meus queridos, estamos entrando agora, chegando no ponto a gente colocar a força inigualável. Estamos chegando. Estamos fundamentando. Estou criando aqui pressupostos para a gente chegar naquilo que nós desejamos. Mas eu preciso de outro confronto. Olha, tivemos um confronto lá atrás dos nossos grandes queridos Aristóteles e Platão. E agora, no século XX, geramos outro grande confronto. Um confronto de gênios para entender o mundo. De um lado, Newton. De outro, Einstein. E veja que coisa agora, pessoal, que eu quero que vocês entendam a visão newtoniana do mundo. Newton dizia o seguinte: o mundo tem 3 dimensões. Veja que coisa interessante. O Isaac Newton, quando montou toda a sua física mecânica, disse: o mundo tem 3 dimensões. E quando Einstein, no século XX, descobriu a ideia da teoria da relatividade, ele disse: o Newton está errado. O Newton está enganado. O Newton está enganado. Aí alguém perguntou, e ele já velhinho, o Albert Einstein já velhinho, um repórter perguntou a ele: mas, Einstein, como é que você explicaria para um leigo, sem toda essa formalidade, esse formalismo matemático, que o Newton estava errado? Aí ele disse assim: você imagina o seguinte, né, o pessoal do Lais aí, a companheira Nádia, que está ali, ó, a Nádia vai fazer um evento na casa dela e vai chamar o pessoal do Lais. A Nádia diz assim: ô, Yolanda, amanhã nós vamos fazer uma festa lá na casa do companheiro, certo? E eu vou dar o endereço. Aí a Nádia dá o endereço do companheiro, dá o endereço, e aí a Nádia faz: tchau, Yolanda, até amanhã. Então tá travando não, né? Aí, veja bem, o que foi que a Nádia fez? Ela deu uma informação para a Yolanda, falando que amanhã vai ter uma festa na casa de um companheiro do Laios, e disse o quê? O ponto do espaço onde aquele companheiro convive. Mas esqueceu de falar o quê? Esqueceu de dizer a hora. Esqueceu de falar... Tá cortando, pessoal? No meio que algumas pessoas estão cortando. Bom, não, né? Então, a Nádia esqueceu de falar o tempo. E o Einstein disse: o Newton estava errado. O nosso espaço é um espaço... Veja que... Olha, nós vamos chegar. Quando nós colocamos a variável tempo, nesse contexto, surge de repente a relatividade. Surge de repente a ideia, o sonho
dos físicos de confrontar o macro e o micro, a relatividade e a física quântica, o caos. Vivemos no caos. Quem assistiu o efeito borboleta diz o seguinte: o bater das asas da borboleta no Japão pode causar um furacão na China. O Einstein tem um livro dele chamado O Sonho de Einstein, antes dele morrer, e perguntaram a ele quem foi que destruiu o Império Romano. Quem foi que destruiu o Império Romano? Aí o Einstein respondeu: quem destruiu o Império Romano foi um prego. Porque de um prego, pede-se uma ferradura. De uma ferradura, pede-se um cavalo. De um cavalo, pede-se um cavaleiro. De um cavaleiro, pede-se uma batalha. E de uma batalha, pede-se um reino. O caos. Então, estamos no século XX com toda uma estrutura matemática, física, para tentar compreender aquela ideia que Platão e Aristóteles nos deixou. Platão, principalmente, ao afirmar que tudo está repleto de matemática. E esse confronto de Newton e Einstein foi fundamental para que a gente pudesse evoluir. Estamos em evolução. Ser humano, o Homo sapiens, éramos diopitecos um dia desse, Cro-Magno, fomos australopitecos, hoje somos Homo sapiens em evolução. Precisamos evoluir. Essa evolução se deve fortemente a essa força inigualável que controla o universo. Que força é essa que controla esse universo? Aí eu preciso agora deixar um pouco os meus amigos filósofos, me deu todo esse embasamento para que eu pudesse contar um pouco dessa força inigualável. Mas eu, para contar dessa força inigualável para vocês, eu vou chamar de Deus. Eu vou chamar de Deus. Mas para eu falar de Deus, eu preciso falar de Deus com a matemática. Eu não posso, em nenhum momento, afirmar qualquer coisa que esteja fora das ideias de Platão, Aristóteles, Pitágoras, Newton, Einstein. Eu não posso. Eu vou apenas lembrar o que Santo Agostinho me falou no início, juntar com tudo esses filósofos e vou agora tentar enxergar Deus. Enxergar Deus. E eu vou enxergar Deus, meus queridos. Peraí, desculpe. E eu vou enxergar Deus, eu vou enxergar essa força ilógica, incomensurável, inenarrável, por uma fórmula matemática. Vocês acreditam nisso? Eu vou falar desta força por uma fórmula matemática. Está aí, vocês estão assistindo. Estão vendo aí essa fórmula, todos vocês, não estão? Essa fórmula matemática nos deu a esperança de entender a existência por uma força inigualável. Todo mundo está ansioso, principalmente aqueles que não são da área da matemática. Mas me fala, me explica, como é que você pode entender Deus por essa fórmula? Meus queridos, eu vou começar contando uma história para vocês. Aconteceu há uns 15 anos atrás. Eu estava em São Paulo. Eu já contei para muitos alunos isso. Vou contar para vocês. Eu estava em São Paulo vindo de um congresso, tem uns 15 anos atrás. E estava no aeroporto, aguardando o voo. Tomando um café. E, de repente, surge uma moça com mais ou menos 1,80 m e tanto de altura, bem grandona. Eu tenho 1,78 m. Ela é muito maior do que eu. Uma loira.
e ela pede uma água. Quando ela pediu a água, eu estava tomando café, eu olhei assim e outras pessoas estavam também observando essa moça. Era nada mais, nada menos do que Ana Hickman, ao meu lado, pedindo uma água mineral. E de repente eu acho que eu vou me embora, vou para minha casa. Qual é a chance de eu encontrar novamente Ana Hickman em outro momento, no espaço de Newton, ou no espaço de Einstein, num tempo qualquer? Aí eu lembrei de Platão e disse, vou falar com ela. Aí disse, Ana, você me dá 5 segundos? Ela, pois não. Eu digo, o meu nome é Edel Alexandre. E nós temos algo em comum. Nós temos algo em comum. E ela olhou para mim assustada e disse, como assim? Eu disse, deixa eu lhe contar em 5 segundos. Hoje pela manhã, eu estava no hotel aqui em São Paulo e vim para o aeroporto. E antes de chegar no aeroporto, eu tomei um banho e fiz uma medição lá no hotel. Tinha uma fita métrica e eu fiz uma medição. Eu medi a minha altura, eu estava sem fazer nada, e eu gosto de números, eu sou pitagórico. Eu gosto de números, eu fiz a medição, medi minha altura, eu vou medir, aí fiz a medição, e peguei e medi minha altura do umbigo para o chão. Então, a minha altura e do umbigo para o chão. E dividi a altura maior pela altura menor. E deu um número. Deu 1,618. Aí ela disse assim, mas o que é que tem a ver isso comigo? Eu disse, eu queria que você fizesse esse teste também, mas não aqui. Fizesse esse teste em casa. Aí ela disse, tá bom. É 1,618. Aí ela disse, tá bom. Aí eu dei o meu cartãozinho do e-mail, passei o e-mail. Uns 7 dias depois, ela manda um e-mail para mim dizendo, coisa maravilhosa, fantástico, olha, deu mesmo, temos coisas em comum, mas foi só isso não. Olha, aqui o meu marido, todo mundo deu. Aí eu disse, mas o que é isso? Aí eu mandei para ela alguns artigos explicando esse número. Então, a motivação agora é esse. Então, essa relação que está aí, que vocês estão observando, certo? Diz o seguinte, agora deixa eu ver aqui que eu tô sem ver a relação. Eu acho que eu fiz alguma besteira aqui, pessoal. Aí, só um minuto. Eu acho que eu tenho que diminuir. Como é que eu diminuo aqui? Peraí, só um minuto. Eu aumentei tudo aqui e agora, pronto. Aí, veja bem, essa relação que está aí, vocês estão vendo aqui, ó, tem 0, 1, e aqui diz o seguinte, vou traduzir para vocês aqui, para quem não é da matemática. Eu estou dizendo o seguinte, a partir do segundo número, certo? Aqui tem 0, 1. O próximo número é a soma dos dois anteriores, ok? Essa fórmula matemática diz, é uma fórmula de recorrência, diz, a partir do próximo número, do terceiro, é a soma dos dois anteriores. Então, como é que vai ficar? Vamos lá. Vamos ver se vocês fazem. Aqui, o primeiro é 1, o segundo é 1, o terceiro vai ser 1 mais 1, 2. Estão vendo aí? Estão enxergando? Aí, já saiu de novo aqui. 1 mais 1, 2. Aí vou pegar isso aqui. 1 mais 2, 3. Cada número é a soma dos dois anteriores. Os dois últimos. Você soma e dá o próximo. Então, olha esse 5. Esse 5 aqui é 2 mais 3, que é 5. Esse 8 é 3 mais 5, é 8. Esse 13 é 5 mais 8. Então, 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. 34 mais 55, 89. E aí vai. Por aí vai. E observe que esses números é uma sequência matemática que eu chamei. Não. Foi chamada e foi descoberta por um grande matemático italiano chamado Fibonacci. Aí o Francisco está falando.
Exatamente, Francisco, exatamente. Então, Fibonacci nos mostra que essa sequência aqui, ela é uma sequência, é uma forma de recorrência para a geração dessa sequência, que é exatamente essa sequência aqui. Agora, veja que coisa interessante, pessoal. Eu posso construir, ó, eu vou construir aqui um quadrado do lado 1. Ó, eu coloquei aqui, esse amarelo aqui. Nesse amarelo aqui, você tem esse quadradozinho aqui de lado 1, que eu coloquei ao lado o outro quadrado do lado 1. Se eu pegar um quadrado de lado 1, outro quadrado do lado 1, eu gero um quadrado do lado 2, ele aqui. Se eu pegar um quadrado do lado 1 com o quadrado do lado 2, eu gero um quadrado do lado 3, ó. 1, 2, já 3. Se eu pegar um quadrado do lado 3 com um quadrado do lado 2, gera um quadrado do lado 5. Se eu pegar um quadrado de lado 5 com o quadrado de lado 3, gera um de 8 e assim por diante. Observe, e isso aqui é uma espiral. Olha, isso aqui gera uma espiral. A partir do 1 aqui, olha aqui o espiral. Vocês estão vendo aí? Olha, uma espiral. E esse espiral aqui, ele vai crescer indefinidamente por todas as relações, por todos os números de Fibonacci. Veja que coisa interessante. Alguém pode me perguntar, o que é que a Ana Hickman tem a ver com isso? Calma. Daqui a pouco a gente volta para a Ana Hickman. Mas eu quero que vocês entendam a construção dessa relação. Sequência 1, 1, 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 3, 21, 3 mais 21, 34. Por exemplo, eu tenho amigos que quando jogam na Mega Sena, jogam os números de Fibonacci. Eu não aconselho jogar os números de Fibonacci por um detalhe óbvio. Tem muito matemático fazendo isso. Aí, se ganhar, todo mundo vai ganhar. Aí você vai dividir o prêmio para muitos matemáticos. Então, não é um bom palpite para jogar na Mega Sena. Mas muito bem. Então, já que a gente entendeu a sequência, agora vamos ao espanto. Veja que coisa espantosa. Deixa eu colocar aqui, já saiu, que essa parte de tecnologia, todos nós estamos aprendendo, né? E eu também estou aprendendo agora. Espera aí. E eu sofro aqui, pronto. Então, pessoal, esse número, olha aqui, esse número, essa relação que nós colocamos aqui, ó, se você pegar, eu vou pegar um comprimento, AB, tal que A sobre B é A mais B sobre A. Essa relação, quando essa relação acontece dessa natureza aqui, esse número aqui, ó, esse número que está aqui é chamado razão áurea, proporção áurea, número de Fibonacci, ou para todos agora vocês, este é o número de Deus. O número de Deus. Aí eu vou novamente retornar lá para Platão. Platão disse: todas as coisas no seu formalismo, na sua intuição, na sua percepção, tudo é matemática. As coisas são matemáticas. As relações são matemáticas. E Fibonacci apresenta a Platão, né, depois de anos e mais, né, séculos e mais séculos, mostra a Platão um número concreto que está presente na natureza, meus queridos. Um número que está presente na natureza. E eu queria homenagear agora um dos maiores pintores matemáticos de todos os tempos, chamado Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci retratou em suas telas o número de Deus. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o quanto esse número de Deus está presente em nossas vidas. E às vezes é assustador.
como a Ana Hickman chegou em casa, fez uma medição e disse para mim, deu igual ao teu. Ou então o homem vitruviano. O homem vitruviano, eu vou apagar um pouquinho aqui, pessoal, a apresentação para mostrar a vocês. Eu preciso aparecer para vocês. Pronto, estão me vendo, né? O homem vitruviano, eu preciso agora um pouco para fazer um... O homem vitruviano é uma das obras-primas aqui. Fala. O homem vitruviano. Vou abrir a janela. O homem vitruviano. O homem vitruviano. Uma obra-prima de Leonardo da Vinci. Uma obra que diz o seguinte: as relações áureas do corpo de um indivíduo, o corpo de uma mulher, o corpo de um homem, nós estamos relacionados. Todos nós estamos relacionados. Por maior que sejam as pernas de Ana Hickman, nós estamos relacionados. Por exemplo, estica os braços, faço isso em casa, estica os braços, pega uma fita métrica e estique de um dedo ao outro. Pega de um dedo ao outro, faça a medição. E depois pega desse ombro para cá, do ombro até aqui. Vai dar 1,618. A Mona Lisa, obra-prima de Da Vinci. Quem não conheceu ainda a Mona Lisa, tenha uma oportunidade de ir à França, ao Museu Louvre, para conhecer a Mona Lisa. E ver, sabe o que, pessoal? Ver uma face áurea. A testa, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, 1,618. E aí vai. Ou seja, essas relações, vou voltar agora, essas relações estão extremamente presentes. Só um minuto, pessoal, deixa eu agora voltar. Tá? Em diversas situações. Só um minuto. Deixa eu voltar à apresentação agora. Estão vendo aí? Quando estiver, vocês me avisam. Voltando à nossa apresentação. Voltou? Voltou, Edel. Desculpe, eu estava com a câmera desligada, foi? Estava? Não. Vocês me viram, não foi? Eu estiquei os braços e eu acho que eu estava com a câmera. Não, estava ligada. Estava ligada? Ah, tá. Então agora, vocês estão enxergando a apresentação? Sim. Sim, pronto. Então, Da Vinci disse, o olho que é chamado a janela da alma é o principal meio pelo qual a compreensão pode mais plena e abundante, pela qual a compreensão pode ser mais plena e abundante, apreciar as infinitas obras da natureza. Então, observe que o corpo de um indivíduo está extremamente ligado ao número de Fibonacci, uma razão próspera, áurea do nosso mundo. Olha o Fibonacci aqui, olha aqui, as relações do homem vitruviano. O homem vitruviano foi uma obra-prima de Da Vinci que ele fez homenagem a um grande camponês, Marco Polo Vitrúvio, que calculou antes de Pitágoras a diagonal de um quadrado. Não é? Observe a Mona Lisa, a obra. Olha o espiral, lembram? Recorde da espiral. Olha a espiral aqui, ó, quadrado 1, 1, 1. As relações. A face da Mona Lisa é a face do indivíduo. As relações áureas estão aqui em todas as suas dimensões. Olha aqui, exemplo. Vou dar um exemplo fantástico. Olha aqui, olha essa face da mulher, a face dessa mulher. A razão está em todas. Se você pegar aqui, ó,
tanto na horizontal como na vertical, nos lábios, nos sorrisos, todas as representações da face do indivíduo estão em razão áurea. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa importante. As árvores crescem em... Eu não estou enxergando vocês, pessoal. Eu queria enxergar vocês aqui. Agora foi. Viu? As árvores, elas crescem numa sequência de Fibonacci. Olha, pega uma árvore e veja as ramificações. Cresce assim, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13, como a sequência de Fibonacci. Mas até agora ninguém me perguntou qual é a relação da sequência de Fibonacci com o número de Deus. É que essa sequência de Fibonacci que eu mostrei para vocês aqui, vou voltar aqui, ó, essa sequência de Fibonacci que eu apresentei aqui, se você pegar cada número, pode fazer essa sequência em casa, escreva, pega um papel e começa a escrever 1, e a partir do próximo é a soma dos dois anteriores. 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 8 mais 3, 21, e aí vai. E agora comece a dividir cada número, pega uma calculadora, e divida cada número pelo anterior. Divida cada número pelo anterior. Sabe quanto é que vai dar? Se aproximando de 1,618. A razão áurea. O número de Deus está presente, sabe onde? Nas árvores. Nas árvores. Nas árvores. Nas ramificações crescendo. 1, 2, 3, 5, assim vai. O Fibonacci está nas relações, nas reproduções de coelhos, nos raios de luz, nos feixes de luz, nas representações do universo, do nosso grande universo dessa magnitude. A razão áurea está nas belíssimas construções da Grécia Antiga. A razão áurea está, sabe onde, meus queridos? No Triângulo de Pascal, aquele mesmo triângulo que mostra as possibilidades, as probabilidades de eventos. A razão áurea se encontra presente, como Platão dizia, em tudo. Mas é só a razão áurea? Não. Eu tenho uma sequência de relações matemáticas, geométricas, numéricas, que são extremamente formalizadas, apresentadas no universo. O universo está cheio de ideias pitagóricas, está cheio de filosofia de Platão e Aristóteles. O que diria o universo se não houvesse esse confronto de épocas, não é? Na subjetividade entre Einstein e Newton? Então é importante que a gente comece a refletir o quanto o nosso universo é perfeito, o quanto as nossas relações estão de forma bionívoca, representadas por modelos matemáticos. Meu Deus! Estou assustado. E Momatã me disse, a matemática é uma das verdades eternas. É preciso ainda não esquecer que a matemática, além do objetivo de resolver problemas, calcular áreas e medir volumes, tem finalidades muito mais elevadas, por ter alto valor do desenvolvimento da inteligência e do raciocínio. É a matemática um dos caminhos mais seguros por onde podemos levar o homem a sentir o poder do pensamento, a mágica do espírito. A matemática é, enfim, uma das verdades eternas. E, como tal, produz a elevação do espírito.
a mesma elevação que sentimos ao contemplar os grandes espetáculos da natureza, através dos quais sentimos a presença de Deus eterno e onipotente. Essa relação se confunde. Que fosse inigualável, com modelos extremamente perfeitos. E eu preciso mostrar a vocês uma beleza dos números. Vou lembrar Pitágoras na música de Fibonacci. Vejam isso rapidamente, é rápido. Bem, quero agradecer cada um de vocês por esse momento e tentei de forma assim simples, porque eu sei que tem pessoas, toda vez que eu vejo esse vídeo eu me emociono porque percebo
as relações, as belíssimas relações matemáticas com o conhecimento do universo. E saber que nós temos um poder que nos ilumina e que nos protege de tudo isso. Obrigado aí pelo apoio.